Existe uma cidade com mais de 20 milhões de habitantes, construída literalmente em cima de um lago, e agora ela está afundando. Não alguns centímetros por século, em algumas regiões é quase meio metro por ano. Ruas entortam, prédios cedem, tubulações quebram e o solo simplesmente colapsa com o peso da própria cidade. Outra coisa importante que eu não falei para vocês, a cidade do México está numa zona sísmica que tem terremotos, e aí isso ajuda muito a ceder o solo. E o mais absurdo, isso começou há mais de 700 anos, com uma profecia asteca. Hoje eu quero te mostrar porque a cidade do México talvez tenha a geografia mais problemática de qualquer megacidade do planeta. Pessoal, estamos aqui no México, né, esse país de cerca de 120 quase milhões de habitantes, bastante gente, comparado a países próximos, né, como Guatemala, Honduras, Cuba, é bastante gente. Só que o México, ele é, né, um país com uma geografia muito complicada, cheia de dobramentos modernos. Todas essas listras são montanhas, grandes montanhas mesmo. Todas essas listras que fazem com que o México tenha várias barreiras naturais para ter o desenvolvimento e também conexão entre cidades através da infraestrutura de rodovias, ferrovias. Isso facilitou que algumas áreas ficassem um pouco mais isoladas. Por exemplo, imagina que essa área aqui ficasse um pouco mais isolada do que essa. Então, essas áreas isoladas e também por conta da localização estratégica do México perto dos Estados Unidos, o México hoje é um país cheio de cartéis de tráfico. Infelizmente, o México tem esse problema. Inclusive, a cidade mais perigosa do mundo está por aqui, próximo a Acapulco, que é uma cidade que tem um porto que vende muito, né, dessas drogas assim, ilícitas, sem a jurisdição do Estado, e o Estado não consegue impedir isso. Mas eu não quero falar sobre o tráfico de drogas e nem a violência, eu quero falar sobre esta cidade aqui. Sim, essa cidade é uma cidade enorme, tá? No meio do México. Se você for jogar assim, você vai ver que é bem urbanizado, né? Ruas inteiras e tal. Aqui não parece ser um lugar perigoso. Inclusive, cadê o lixo na rua, né? Muito limpinha a cidade. Só que tem um negócio nessa cidade que eu queria mostrar para vocês. Bom, voltando agora para o mapa do México, nós temos aí uma cidade localizada bem no meio do México, né? A cidade do México. Essa cidade, ela já existia, mas ela já existia há mais de 700 anos, mas não era com esse nome, não. Antes, o nome dela era Tenochtitlan. Nossa, é um nome difícil. E essa cidade, ela foi construída a partir de uma profecia. As pessoas, né, que acharam essa cidade, elas acharam ela em volta de um lago, mais ou menos desse formato aqui. Esse lago tinha várias ilhas. Numa dessas ilhas, um pessoal que estava procurando uma cidade para construir seu império, que era o Império Azteca, era, na verdade, uma civilização muito grande, Azteca. Civilização que cobria toda essa região, tá? Uma civilização com milhões de pessoas. Se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas eram 25 milhões de pessoas. Essa ilha que eles acharam dentro desse lago, eles acharam uma águia comendo uma cobra em cima de um cacto. E eles tinham uma profecia na cultura, religião deles, de que se eles achassem essa águia comendo cacto, aliás, comendo cobra no cacto, eles tinham que construir logo uma cidade sagrada lá, que seria a capital do império, e eles construíram. Nessa ilha aqui. Eles fizeram ficar super densa essa ilha, no meio de um lago. Começou a ter as pirâmides para fazer
os rituais e vários, mas vários canais mesmo. Por que eu estou falando que eram vários canais dentro da ilha? Transformando a ilha praticamente em uma Veneza das Américas. Vários canais por dentro da ilha, porque a população não tinha descoberto, essa civilização não tinha descoberto a roda. E por isso, por não ter descoberto a roda ainda, como é que eles iriam se deslocar? Não tinham estradas com deslocamento rápido, era só a pé ou por barco. E aí eles fizeram todos esses canais aí para conseguir se deslocar. Ficou muito interessante, ficou muito, muito bom. Esse vídeo aqui, por exemplo, mostra que essa cidade, né, ficou muito densa, muito bem povoada, maior inclusive do que Londres em alguns períodos aí da sua história moderna. Dizem que ficou com até 400 mil habitantes dentro dessa ilha. Uma ilha muito densa, muito, muito bem povoada, tá? Essa ilhazinha aqui. Só que aí os espanhóis vieram e derrubaram tijolo por tijolo e construíram uma nova cidade. E essa cidade está tendo alguns problemas por ter sido construída em cima de um lago. Eles drenaram a água do lago, só que a água subterrânea eles não drenaram, não. Problemas de soterramento, de falta de abastecimento de água. Estão tendo problemas de o solo se rebaixar metros por ano. Isso aí está dificultando muito a vida dos moradores de lá. Vou mostrar para vocês um pouco melhor isso. E já deixem um like, se inscrevam no canal que vai ajudar demais o vídeo, por favor. E, como resultado, a cidade do México está presa em um ciclo geológico vicioso. À medida que a população cresce, a demanda por água aumenta ainda mais. Mas sem as águas do lago natural, ela não tem outra escolha a não ser perfurar mais profundamente os aquíferos subterrâneos, o que reduz a estabilidade do solo acima e faz com que a cidade afunde cada vez mais. Com o aumento do desenvolvimento acima devido ao aumento da população, a água da chuva não consegue entrar para reabastecer os aquíferos, e a instabilidade do solo continua a piorar. As mudanças climáticas... Deu pra entender, gente? Por conta de toda essa concretagem, toda essa... forma que eles construíram, a água da chuva não penetra no solo e não reabastece os aquíferos. Eles têm que afundar cada vez mais a captação, e essa captação ela acaba pegando algumas camadas argilosas que fazem com que o solo ceda metros e metros, e isso destrói a infraestrutura da cidade, destrói metrôs, destrói prédios, destrói ruas, né, avenidas, postes de iluminação. Mais essas condições já terríveis, pois mais calor e mais seca na região. Inevitavelmente, isso também significa mais evaporação e ainda mais demanda pelo já escasso suprimento de água, o que leva a mais E olha, a cidade do México chove muito. Muito, muito, muito. Mesmo assim, tem problema. Eles estão pegando água de outras regiões, né, para conseguir abastecer. Mesmo tendo chuva à vontade, não tem água lá. E aí, olha só. Por meio de uma série complexa de canais e tubulações, agora importa cerca de 40% de seu suprimento de água de outras regiões do México. No entanto, esses canais e tubulações são extremamente ineficientes. A elevação em constante mudança faz com que os canos abaixo do solo rachem e estourem rotineiramente, enquanto o governo municipal em dificuldades raramente consegue fazer qualquer tipo de reparo significativo. E, como resultado disso, para cada 1 galão de água bombeado para os canos da cidade do México, mais de 1/3 dela será simplesmente perdido. E a energia necessária... 30% da água é perdida. Como resultado, a cidade do México enfrenta escassez de água como se estivesse no meio de um deserto, apesar de receber mais chuvas do que Londres. E não há nenhuma solução fácil ou óbvia para eles saírem dessa. Olha só, gente, isso aqui é o afundamento da cidade. Infelizmente. Se fosse afundamento uniforme, beleza, mas é lógico que é irregular. E olha só o que acontece. A cidade do México está numa zona sísmica que tem terremotos. E aí isso ajuda muito a ceder o solo e com certeza destruir a infraestrutura toda do México. Parte do núcleo da cidade localizada no leito fraco e argiloso do lago, o solo geralmente se comporta mais como um líquido durante um terremoto, fazendo com que os edifícios acima sejam ainda mais danificados do que seriam de outra forma. Foi assim que, em 1985, o terremoto da cidade do México causou danos catastróficos e perdas de vidas na cidade. A rápida e inesperada explosão populacional da cidade do México no século XX também fez com que outros problemas não naturais surgissem. Em 1992, a cidade do México abrigava mais de 50 mil indústrias e mais de 4 milhões de veículos motorizados. Devido à alta altitude da cidade,
cidade, 2,5 quilômetros acima do nível do mar. Seus níveis de oxigênio são 25% mais baixos quando comparados a uma cidade que fica exatamente no nível do mar e, portanto, os combustíveis não queimam com tanta eficiência. Além disso, a cidade do México está localizada em um vale alto cercado por altas montanhas, o que efetivamente mantém poluentes e gases de escape presos sem nenhum lugar para onde ir. E assim nós temos uma cidade de mais de 20 milhões de habitantes que está o quê? Praticamente sem infraestrutura adequada para abrigar essa população. Engraçado que essa cidade vai ser alvo da Copa do Mundo. Não vamos esquecer disso, esse ano mesmo tem Copa do Mundo lá. E aí, como é que vai fazer? Como é que vai ser a infraestrutura? Como é que eles vão receber os turistas, né? Com uma infraestrutura dessa? É de se pensar. Gente, se vocês gostaram do conteúdo, deem um like, se inscrevam no canal e muito obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.